Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graças a Deus. Você que acessa o link de lá do Facebook de David Cassiano, o Coelite, e entra para assistir a programação semanal. Louvado a Deus pela sua vida, que sempre está nos acompanhando a cada estudo do estudo de Amós. Estava em Oséias, agora em Amós, e depois de Amós, aí eu vou deixar uma enquete, irmãos. Aí eu vou deixar vocês escolher qual vai ser o próximo livro que nós vamos estar estudando. Aquele estudo básico, está discutindo sobre a Palavra de Deus, porque é onde nós precisamos da Palavra de Deus todos os dias. Por isso que eu sempre coloco hashtag Leia a Bíblia todos os dias. Precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Precisamos aprender as obras e os planos de Deus, as Escrituras, todos os dias. A gente tem que trabalhar todo dia. A gente tem que almoçar todos os dias. Tomar água todos os dias. Tomar banho todos os dias. Escovar os dentes. Sempre fazer aquelas coisas, os hobbies, todos os dias. E a palavra santa do Senhor tem que ter o tempo todos os dias também. Agora entramos em Amós, capítulo 6. A gente já ouviu o estudo de Amós, capítulo 5. Você que não assistiu, volte lá e assista, irmão. Pense que estudo. Deus falou poderosamente àquelas pessoas que querem ser mais do que os outros. Naquele tempo, os pobres necessitados eram esculachados por aquele tempo. Por isso que Deus, pesou sobre eles. Volte lá e assista, irmãos. Vamos ver o que se continua na história de Amós. A corrupção de Israel e ameaças. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem o nome entre as primeiras nações aos quais vem a casa de Israel. Olha só o que começa. Ai dos que repousam. Quando fala ai, Isaías fala os ais. O negócio é cabuloso, irmãos, é complicado. Passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estão teus reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Você vê, irmãos. Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência. Aí a gente pega do 1, eu li até o 3, mas olha aqui a Bíblia de estudo. Ai dos que repousam em Sião. Você vê que já pega o ai. Vamos ver. A mensagem é dirigida ao povo de Deus, tanto em Israel, que é Samaria, quanto em Judá, que é Sião. Aqui ele explica bem certinho, irmãos. Por isso que eu gosto de ler a palavra, falar o por cima, pegando nos dias atuais também algumas mensagens, porque hoje em dia você sabe como é que tá, né? Tudo virado, meu Deus do céu. Mas nada vendo na parte do estudo, sempre indo ao estudo e aprendendo. Embora possuísse poder e prosperidade, haviam se tornado complacentes com seus pecados. Acreditavam que seus sucessores materiais fosse evidência de que estavam vivendo segundo a bênção de Deus. Também acreditava que o juízo divino jamais os apanharia. Por conseguinte, a prosperidade poderia levá-los a adotar um modo de vida mundano, onde não mais se sente fome nem sede por Deus. Aí fala, o estudo da riqueza e pobreza, coisa que a gente viu no estudo anterior. Então, irmãos, é como aquele ditado. Quando a pessoa está na bênção, ele se esquece de Deus. Por isso que fala que é mais fácil um camelo passar sobre
aquele furinho da agulha, sobre uma agulha, um agulheiro, do que um rico entrar no céu. E essa é uma frase, irmãos, que é para todas as pessoas ricas. Ah, mas eu sou rico, Deus, mas eu sigo a Bíblia. Amém, irmão, amém. Mas você sabe que a riqueza, às vezes a pessoa tem tanta riqueza que acaba se esquecendo de Deus. Vá doar um pedaço de terra para uma pessoa necessitada. Às vezes às vezes você viu que uma pessoa está precisando, está se batendo. E eu tenho 5 pedaços de terra, mas eu consegui com tanto sacrifício. Eu que vou dar terra para aquele lá. Mais que se foda. Talvez você não pense assim, mas você pensa, não, mas eu não posso dar porque eu consegui com tanto sacrifício, eu que vou dar terra para os outros. Se eu tivesse na situação dele, ninguém ia me dar nada. Aí que tá, irmãos. Então, por isso que é mais fácil um camelo passar como um fio de agulha do que um rico entrar no céu. Imagina o tamanho do camelo, irmãos. E a agulha, o furinho. É para você ver como o rico é meio que impossível ir para o céu. Mas se um rico tiver um coração de ouro, doar um pedaço de terra, ajudar os necessitados e não deixar o ego subir ao extremo, porque um rico, dependendo, às vezes tem funcionário, um rico tem isso, um rico tem posse, às vezes um funcionário meio bobinho, às vezes alguma coisa, né? Faz alguma coisa de errado, ele não pensa 2 vezes e fala um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu, não devia ter feito aquilo. Não, tudo bem, se arrepender, amém, né? Pedir desculpa para a pessoa mais humilde, né? Mas é assim, irmãos, olha só a dica, né? Então, por isso que é difícil um rico passar no reino de Deus, por isso que fala aqui no estudo de Amós que nós estamos indo. O pecado pior, irmãos, é aquelas pessoas que se acham que tem, só porque tem riquezas, ele pode mais do que os outros. Igual aqui, ó, acreditavam que os seus sucessos materiais fossem evidência de que estavam vivendo segundo a bênção de Deus. Achava que ele estava vivendo sobre a bênção, mas não sabendo eles que estavam nos atos pecaminosos mundanos. E se esqueciam de Deus. Podiam até estar nos preceitos de Deus, mas é aquilo que eu falo. Tem um monte de rico que é evangélico, que é cristão, que crê em Deus. Isso eu falo para os evangélicos e os católicos, né? Porque quando fala crente, cristãos, até o católico é cristão, porque ele crê em Deus. Aí daí a pessoa que crê em Deus, ele crê, acha que Deus está abençoando porque ele tem muitas posses. Ele está nos preceitos, mas ele tem a riqueza e assim ele consegue dominar os mais humildes. E às vezes tem gente que domina, sabe dominar bem. Consegue levar aqueles funcionários, aquelas pessoas mais humildes, bem. Mas tem outros que querem montar a cavalo em cima dos mais humildes. E me desculpa falar, meus irmãos. Eu sei que idolatria leva a pessoa para o inferno. Eu sei que prostituição leva a pessoa para o inferno, os mentirosos e tudo aquilo. Mas a pessoa querer ser maior do que os outros, a própria Bíblia fala: malditos são os e com certeza não herdarão o reino dos céus. Porque a pessoa não sabe que quando a pessoa morrer vai apodrecer igual aquele que você está rebaixando. E igrejas também. Tem gente que só porque tem um cargo maior acha que é maior do que aquele que não sabe cantar direito. É maior, daí eu sei pregar, aquele lá não sabe pregar bosta nenhuma. Sabe o que é isso? É a mesma coisa. Ele se acha o tal, sendo que não é nada. Sendo que ele é igual ao irmão dele. Todos nós somos irmãos, rico, pobre, irmão, etnias, japoneses, ingleses, todos nós somos irmãos.
Todos nós somos irmãos. E tem gente que quer ser mais do que os outros. E a Bíblia fala aqui, ó. Por conseguinte, a prosperidade pode nos levar à adoração de um modo de vida mundano, onde não mais sente a fome nem sede por Deus. Não sente o temor de Deus. Nunca vai sentir. E daí do 6 ao 7, vamos ler. Que bebeis vinho em taças, e vós ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Fala até em José, irmãos. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que foram cativos, e cessarão os festins dos regalados. 8. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. O Senhor Deus dos exércitos tem abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que há nela. Não vos afligis. Ao invés de viverem no luxo material, os israelitas deveriam sentir pesar pelas iniquidades da nação e pela sua iminente ruína. Os que experimentariam tristeza pelos pecados do povo hão de escapar do castigo divino e experimentar a bênção de Deus. Mas eles queriam isso? Não queriam. Por isso que fala a corrupção de Israel, onde nós vimos em Samaria e Sião. Samaria e Sião. Podiam pegar aquele pesar para eles se converterem. Do ego, dos pecados que eles faziam, aquele lá que o principal. Naquele tempo tinha idolatria, igual eu falei, idolatria. Mas aqui onde a gente mais está estudando e está vendo, irmãos, é o ego. No final de Oséias a gente vê isso também. O ego. Ou eles querer só porque eles têm mais condições, igual certos países, irmãos. Tudo bem, eles têm bombas nucleares, têm isso, têm aquilo. Eles podem ser maior do que todos os estados brasileiros. Os estados ingleses também, né? Porque não só os brasileiros, mas do mundo inteiro. Mas se Deus tocar de pesar a mão, que a gente vê em Apocalipse, não tenha um sequer que fique de pé, porque Deus abate todos. Por isso que eu falo, irmão, por que você se entristecer? Por que você ficar triste, sendo que nós temos o maior na nossa vida, no nosso coração? É Jesus. Tem gente que se abala por tantas mínimas coisas. Olha o que eu estou falando. Deus abate os maiores, que se acham os tais. E daí às vezes você está se preocupando por coisas mínimas. Aqui, se tem um gigante te afrontando, para que se abater? Para que ficar desesperado? Deus abate. Se Deus quiser pegar esse mundo e fazer assim, ó, Ele faz em questão de, um piscar de olhos. Deus é o Deus dos reis, Senhor dos senhores. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Para que iremos temer, sendo que nós temos o maior com nós? 6 e 8 que eu acabei de ler, mas vamos ler o 11 também. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Entregarei a cidade, como os israelitas haviam se recusado a voltar ao Senhor, como que eu falei, suas cidades seriam destruídas. Sua ruína era certa, pois o Deus onipotente, como eu falei, assim o declara numa solene juramento. Deus o destruiria. Então isso vale para nós hoje em dia, irmãos. Você não consegue, a sua riqueza é maior do que o seu irmão? Mas o humano, David, o humano. O que adianta você agradar o humano? Uma pessoa, sendo que você ajuda e a pessoa é ingrata, te vira as costas, você está fazendo tua parte, irmão. Você está fazendo tua parte. Se você for pensar assim,
você nunca vai ajudar ninguém. Se eu ajudar uma pessoa chega para mim e fala, às vezes está meio, né, tipo, até uma pessoa morador de rua, viu, moço, você não tem um cincão para mim, para me doar, para me comprar um salgado? Estou com fome. Ele pediu 5, mas eu vou dar 15 reais para ele. E David, ele vai pegar 10 reais e 5 reais, ou vai pegar 5 reais, um salgado e 10 reais vai comprar em bebida alcoólica, David. Tudo bem, você está ajudando o vício da pessoa. Mas se a pessoa mentiu para mim, eu ajudei ela está sendo ingrata comigo porque ela mentiu para mim. Deus vai me abençoar, e essa pessoa que mentiu para mim, Deus vai ter com ela depois. É isso aí, irmão. Você não pode pensar a ingratidão da pessoa. Faça o bem sem olhar a quem. Se a pessoa for ingrato com você, você tem que sorrir. Eita glória! Eu ajudei aquela pessoa, ela foi ingrata comigo. Louve a Deus. Louvem a Deus. Deixe nas mãos de Deus. Você é uma pessoa boa de coração. Você ajudou com humildade e a pessoa foi ingrata com você, deixa a pessoa. Deus vai colocar as mãos naquela pessoa. Simples assim. Sem muitos segredos. Então a cidade ali seria destruída, porque não queriam deixar do pecado. Não queriam deixar de pisar por cima só porque eles tinham a grana. E hoje, então, irmãos, tantas pessoas. Se eu chegar para uma pessoa que tem, irmãos, eu não vou citar pessoa, mas alguns deputados aí que eu pensava que era gente boa, irmãos, eu pedi ajuda para apenas ajudar meu ministério a divulgar, só compartilhar meus vídeos lá, para chegar a mais pessoas. Nem dinheiro eu pedi apenas para me ajudar. Tá postando lá, né? Tá me ajudando a alcançar mais pessoas para conhecer o nosso ministério de louvor. A pessoa simplesmente se recusou de me ajudar. Simples assim, apenas um compartilhamentinho, apenas um panfletinho para a obra de Deus, não para mim, para a obra de Deus. E não me ajudaram. Pessoa que eu nunca imaginava antes de ganhar as eleições. Pode contar comigo no que precisar. Não pedi dinheiro, pedi para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Simplesmente fecharam. Pessoas ricas, pessoa que agora tem dinheiro. Podia me ajudar apenas com compra, nem dinheiro eu quero. Dinheiro Deus me dá. Apenas com divulgação. Você acha que me ajuda? Nada, irmãos. Por isso que eu falo, o tal do rico é difícil subir para o céu. Porque Deus vai olhar para aquela pessoa, vamos supor, vamos citar o José. Não é você, José, que está nos assistindo talvez, mas um José. José é rico, criador de gado e fazenda e tem tudo. Vai olhar para o tal José, viu? José, você rejeitou ajudar uma pessoa, você fez isso, você fez aquilo. Rapaz do céu, você era muito rico, mas você não ajudou ninguém. E também não adianta, irmão, você ajudar os pobres também e fazer tudo ao contrário da obra de Deus também. Por isso que eu falo, para subir para o céu, meu irmão, tem bastante coisa que a gente tem que se converter. Porque também tem aquilo, não adianta nada você ser rico, dar metade para os pobres, mas ser mentiroso, ser falso, esculachar os outros, fazer isso, fazer aquilo, mentir, se prostituir, idolatrar, de nada vai adiantar, irmãos. Então você está fazendo um bem, ao mesmo tempo você está fazendo mal. Você tem que fazer pareio, tudo certo. Porque para entrar no reino dos céus não é de qualquer jeito não, irmãos. Por isso que eu falo, poucos serão salvos, muitos são chamados, muitos escolhidos,
mas poucos serão salvos, porque, é seguir a Bíblia. Mas a pessoa olha ali, mas isso eu não vou conseguir, porque eu tenho um vício disso, eu não vou conseguir. Pronto, irmão, coitado de você. Só Deus para ter misericórdia da tua vida. Eu oro por você, que Deus possa mudar teu coração. Mas é complicado, irmãos. Eu vejo pela minha vida. Não é fácil para você trilhar nos caminhos, certo? Mas eu penso, eu não vou perder minha salvação por bobagem não, irmão. E de jeito nenhum. E o 10, que eu já tinha lido o 11 e o 12, né? O 12 eu não li. Mas o 6 e o 10 fala cala-te, não do que fala. E alguém tomará o seu tio ou que o queima para levar os ossos para fora de casa. E dirá aos que estiver nos cantos da casa, está alguém contigo? E ele dirá, ninguém. E dirá este, cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Olha só que palavra. Ao chegar o dia do Senhor, o local da calamidade seria completamente tomado pelo terror procedente do juízo divino. Os ímpios nem sequer ousariam mencionar o seu nome, para que não lhes sobreviesse mais calamidades e ruínas. Então os ímpios, irmãos, nem mencionar o nome de Jesus eles poderiam. Porque quando é para clamar, eles não clamam. Daí no dia da calamidade, eles vão ter que aceitar. Eles vão ter que aceitar de bico fechado. Não vão poder dar nem um pio. Porque se eles derem um pio, se o pior já está acontecendo, vai ser 30 mil vezes pior. Então, irmãos, Deus, ele é amor. Mas quando ele é justiça, saiam de perto. Porque quando Deus coloca as mãos, é pior do que qualquer coisa que há neste universo. Fica a dica, irmãos. Nem mencionar o nome de Deus. Então, para vocês verem que o nome de Deus é poderoso, não podemos mencionar. Vamos mencionar na bênção, fazendo os preceitos dele. Porque quando o Senhor vir, pegando em Apocalipse, no final dos tempos, não vamos ousar falar o nome de Deus. Porque tudo vai cair sobre nós, da pior forma possível. Por isso que o demônio, irmãos, ele não tem abraço, irmãos. Ele não tem ajuda. Ele só quer ver o seu mal. Ele nunca vai querer ver o seu bem. Irmãos, então nós ficamos em Amós, capítulo 6. São essas palavras que nós estudemos. Capítulo 6 é isso, irmãos. Deus falando sobre as ameaças já que ia fazer para eles. E na próxima quarta-feira, continuaremos com o capítulo 7 de Amós. Pensa, irmãos, capítulo de Amós, o estudo de Amós, a gente aprendendo sobre a palavra de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Vamos focar no Espírito Santo em fazer a obra de Deus e fugir das coisas pecaminosas desse mundo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar para os teus amigos, curtir nossa página, nos seguir para mais conteúdos, irmãos. Tudo para a obra do Senhor, não para mim. Porque não adianta nada eu ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 30 mil, 40 mil, 100 mil. É benção. Estamos evangelizando. Mas para mim, nada, irmãos. Para mim, nada. Eu não sou ninguém. Eu sou igual a você. Talvez eu seja menor do que você. Mas eu faço a vontade de Cristo, de Jesus, trilhando no caminho da salvação. Deus abençoe sua vida. Até a próxima quarta-feira com mais um estudo de Amós. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.